Profeta Isaías capítulo 6. Uma palavra poderosa da parte de Deus. Se a gente ler esse texto e eu não falar nada sobre ele, você já vai sentir o poder de Deus aqui. Aleluia. Porque esse texto é muito forte. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, glória a Deus. Podemos assentar, meus amados irmãos. Eu quero, já antes de entrar, passar para os irmãos 2 trabalhos que o Senhor me concedeu. Eu publiquei 2 livros. Tá? Esse aqui é O Maior Milagre de Jesus. Foi o primeiro livro, publiquei em 2021. Alguns conhecidos, alguns irmãos já até têm desse livro. Esse último aqui, eu publiquei esse ano. Livro das Obras Contexto. Tá? É um livro que foi publicado recentemente, foi lançado pela editora Apis em fevereiro deste ano. Meus irmãos, o primeiro trabalho é um livro devocional, fala sobre o maior milagre de Jesus. E o segundo trabalho é um livro de poesia, poesia cristã, né? Poesia que fala sobre o reino de Deus, tá? De uma forma bem simples, que é para todo mundo. Até a pessoa que não é crente, ele consegue ler esse livro e entender, porque ele tem autoajuda, fala muita coisa boa e interessante. Infelizmente, eu não trouxe nenhum, a não ser esses que estão aqui. Eu não posso vender esse. Todos que a editora me mandou se acabaram, mas eu quero apresentar para os irmãos que ele está em todas as livrarias online. Ele é vendido também em e-book, né? Aquele que dá para você ler lá no tablet, no celular. Às vezes o irmão fala assim: não, está caro para comprar online, por causa de frete. Baixa ele no e-book, que é bem barato, e aí você faz um teste, dá uma lida ali, de repente você vai ver que o negócio é bom, e você pode presentear aí Dia dos Pais, está chegando aí, né? Aí você fica aí a teu critério. Vamos ao que interessa nessa noite. Amém? Quem veio aqui hoje ouvir a palavra? Aleluia! Aleluia! O texto que eu li, ele fala de uma visão que o profeta Isaías teve. Porque assim é todo aquele que é chamado. Deus dá a ele uma visão. Isaías viu o trono do Senhor. Ele viu a graça de Deus. Quando ele tem aquela visão do Senhor, ele experimentou algo novo, algo diferente, que ele nunca tinha experimentado antes. E ele já tinha uma chamada, mas o Senhor precisava dar a ele uma visão, para ele aquilo animar o coração dele. Porque você vê no texto que ele mesmo se sentia incapaz. Foi falado aqui desde o início. Quando o pastor pegou ali para falar, eu falei: Senhor, o Senhor já está pregando. A mensagem é essa. Irmãos, eu quero que os irmãos considerem uma divisão na história: tempo da graça e tempo da lei. A graça é que vivemos hoje. Ou seja, a salvação é de graça. Você não fez nada a não ser ofertar sua vida a Deus. Porque a parte mais difícil Ele já fez por você na cruz. Por isso você tem a oportunidade de estar aqui hoje. O tempo da graça. Só que para que chegasse o
da graça teve primeiro que vir o tempo da lei. Porque a lei condenou o ser humano. A lei expôs o pecado da raça humana. Quando a lei fala não darás falso testemunho, ela classificou a mentira. E aí isso nos condena. E foi necessária para que eu e você precisasse do Salvador. E ele veio a seu tempo, fez a obra na cruz, por isso eu e você fomos salvos em Cristo Jesus. Amém? O que Isaías está vendo é lá no tempo da lei. Ele está vendo o Senhor num alto sublime trono. E ele está contemplando uma visão maravilhosa. E aí é onde eu quero entrar com os irmãos nessa mensagem. O que ele está vendo ali era uma visão não do tempo da lei. Ele estava vendo a visão do tempo da graça. Aleluia. O que ele estava vendo era a visão da graça. Você sabe que Isaías era um profeta messiânico. Ele anunciou Jesus Cristo. Por isso Deus deu a ele a visão do que seria o ministério dele. Você vai anunciar o Messias. E aí Deus deu a ele a visão do sublime trono, o Senhor assentado, os anjos voando ali. E aí todo esse processo que eu li contigo aqui. Meus irmãos, o que ele está vendo aqui vai trazer a mensagem para os dias de hoje. Como que eu procedo? Como que eu me comporto? Como que eu faço a obra no tempo da graça que eu vivo hoje? Porque só nesse texto tem aqui a descrição dos anjos para que Isaías pudesse passar para a gente. Porque anjo é espírito. Ele foi dado, personificado aqui em forma humana para nos mostrar algo. É mesmo? É. Quer ver? Eles voavam com 2 asas, cobriam o rosto. 2 cobriam os pés. E 2 voavam. Tem ou não tem uma mensagem de Deus aí? Tem ou não tem o comportamento dos anjos diante da presença do Senhor para a gente saber como é o nosso comportamento hoje na presença de Deus? Olha, está expresso no texto. Então vamos entender como que deve ser o nosso comportamento hoje. Para você entender como que se prega a palavra hoje, nos dias atuais. Porque a mensagem não se prega somente falando aqui no microfone. Tem pessoas que nunca vão vir na igreja. Tem pessoas nesse momento que a única Bíblia que eles vão ler é a sua vida. Eles nunca vão querer entrar nessa casa. O único testemunho de crente, de homem de Deus que ele vai ver é você. Então vamos entrar aqui. O que Deus quer falar? Primeiro, comportamento aqui dos anjos. 2 asas cobriam o rosto. Isso é honra. É o sinal de respeito, de honra. Eles honravam a Deus cobrindo o rosto na presença do Senhor. No meio militar existe uma coisa chamada continência. Não sei se alguém já viu quando um militar passa pelo outro, faz a continência. Isso tem teorias de como surgiu esse gesto. E uma teoria que é a mais aceita é de que a rainha da Inglaterra, ao visitar a frota marítima dela, não havia uma forma estipulada de respeito, de honra à rainha. Então, como é que eles iam fazer? O comandante da frota teve uma ideia. Primeiro, ele falou com os marujos, falou, quando Sua Majestade chegar para visitar, todos os marujos cobrem o rosto assim. E quando a rainha perguntasse ao comandante da frota por que os marujos estão cobrindo o rosto, ele ia dizer, porque o seu brilho ofusca a face dos marujos. E daí surgiu a continência. Então a continência nada mais é que um gesto de honra à autoridade. E é isso, esse é o procedimento no tempo da graça. Nós estamos aqui para honrar o nome dele. Aleluia. Para honrar a presença santa. Eu vou te contar um testemunho da Bíblia, uma ilustração
de fatos da palavra do Senhor, Deus levantou numa ocasião 2 profetas. Eles eram primos, nasceram mais ou menos na mesma época, e Deus deu a eles ministérios diferentes. Eu chamo um de o profeta da Galileia e o outro de o profeta do deserto. E quando alguém ia falar com o profeta do deserto, o profeta do deserto mencionava o profeta da Galileia. Aleluia! Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando iam falar com o profeta da Galileia sobre o profeta do deserto, então o profeta da Galileia falava, aleluia, este é a voz do que clama no deserto. A ele ouviu, maravilha. E quando iam de novo ao profeta do deserto, ele falava, honrava, olha só a honra. Ele falava, eu não sou digno nem de desatar as abarcas dos seus pés, aleluia. Glórias a Deus. E de novo no profeta da Galileia, ele dizia do profeta do deserto, não há homem nascido de mulher maior do que João Batista. Sabe o que é isso? É um honrando o outro. É assim que Deus faz no tempo da graça. Honra Ele na terra quem honra você. Honra Ele, honra a sua família. Honra Ele diante do mundo. E Ele honra os teus na terra. Quem acredita? Quem recebe isso da parte de Deus, Ele está falando contigo. Mas tem sempre os que se opõem. Tem sempre os que não gostam disso. Que não gostam de ver você na presença de Deus. Que não gostam de ver o seu crescimento espiritual. E vão combater contra você. Chegaram ao profeta do deserto e falaram para ele, aquele que você batizou, está batizando mais que você. Está todo mundo indo para ele. Aquele que você batizou aqui, está todo mundo indo lá batizar com ele. Falaram isso para Jesus. De João Batista. Aleluia. Falaram isso para João Batista sobre Jesus. Chegaram para João Batista e falaram essas palavras. Era como se dissesse, está pregando mais que tu. Tem gente que causa intriga, né? Está fazendo mais obra que você. Tem mais dom que você. Fica ligado. Falaram isso para João Batista. Está todo mundo indo se batizar com ele. E João Batista deu uma palavra que cancela toda a palavra de afronta. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça, irmão. Honra ele na terra. Como é que é isso? Como é que eu faço isso? Você pode cantar bem, você pode pregar bem, pode dar uma excelente aula dominical, você pode fazer a obra como ninguém. Faça tudo, mas declare diante do povo, eu nada teria para dar se ele do alto eu falasse contigo para passar para você. Nós estamos aqui porque ele fez a obra. Se tem dom é porque ele deu. Se tem palavra é porque ele revelou. Ele está aqui, ele está na casa. Adore a ele nessa noite, honra a presença dele. E ele vai honrar você e a sua família. Aleluia, Jesus. E 2 asas cobriam os pés. O que significa cobrir os pés dos anjos? Isso se chama respeito. Uma coisa é honrar a Jesus com a boca, né? E uma coisa é respeitá-lo. O que os anjos fazem, cobrindo os pés. Até a Bíblia até fala, né? Guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Está mandando o quê? Respeita. Respeita a casa do Senhor. Respeita. E quando eu li isso aqui, eu pensei assim, Senhor, então o Senhor está mandando respeitar a sua casa. E o Espírito Santo falou comigo algo que eu não tinha visto. Quando ele considera essas palavras, está como o tempo da graça. E esse honra os teus guardas, os teus pés, é para o tempo da lei. Mandava o respeito no templo. Mas no tempo da graça, não é a casa que está servindo a presença de Deus. Aleluia. Respeita a presença do Senhor. No tempo da graça, a presença de Deus não é somente aqui no culto, não é somente nessas paredes que estão,
Aonde está a presença de Deus? No tempo da graça. A presença de Deus está no interior de cada crente que aqui está. Aonde você vai, a presença te acompanha. Aonde você anda, a presença está contigo. Em todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, respeita o nome do Senhor, porque você é uma referência. Você é uma pessoa que representa o reino de Deus nesse mundo. Não aceite, irmão, glorificar aqui, se emocionar num culto abençoado como este e depois ir lá diante do mundo igual um crente camaleão, mudando de cor, se parecendo com um ímpio, falando palavrão, vendo vídeo que não é do agrado de Deus, no meio da roda dos escarnecedores, mais parecido com um ímpio do que com um homem ou mulher de Deus. Não aceite isso para a sua vida. Você carrega a presença do Senhor. Respeita a presença do Senhor. Aleluia. Ele está aqui falando conosco. Um rapaz puxou um hino um dia no meu trabalho. E ele cantava com tanto fervor. E ele ficou olhando para mim como se eu fosse cantar com ele. Porque sabe que eu sou pastor, né? E ali, na empolgação do momento, e ele não falou comigo. Ele cantou e ele olhando se eu ia cantar também. E eu mudo estava, mudo fiquei. E eu esperando ele falar, mas ele não falou, porque talvez ele soubesse até a resposta do que eu ia falar. Tipo, perguntasse assim, por que você está... Eu canto aqui, estou louvando a Deus e você não louva? Ainda bem que ele não falou, porque eu ia falar um negócio para ele. Eu ia falar para ele, com essa boca suja que você tem, o tempo todo falando palavrão. Eu quero louvar com meus irmãos que adoram a Deus. É com o povo de Deus que eu adoro. Eu não quero ser um crente que na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra coisa. Temos que ser homem e mulher de Deus dentro e fora da casa do Senhor. Isso é respeitar. É isso que precisamos nos dias de hoje. Tem muito homem e mulher que está envergonhando o nome de Deus. Mas o Senhor levantou um povo nessa noite, aqui no Ministério da Varanda de Fogo. O Senhor tem levantado homens e mulheres para honrar o nome dele na terra, para respeitar a sua presença santa. Aleluia. Glórias a Deus. E, ó, duas cobriu o rosto, duas cobriu os pés e duas o lado. Quando fala voar, está falando da dinâmica do tempo da graça. No tempo da graça é o tempo do movimento. Movimento não somente dentro da igreja, é o tempo dos homens e mulheres de Deus se movimentar. O que é isso? Porque no tempo da graça nós temos uma visão, que é a visão de Isaías. É o ID. É o ID, é o ir por todo mundo. Nos dias de hoje, o povo de Deus precisa levar o Evangelho. Enquanto você honra a Deus, enquanto você respeita Ele, você conduz a palavra de Deus ao mundo. É isso que está falando. Nos dias de hoje nós precisamos ir, meus irmãos, até aqueles que não têm Jesus. Lembra que eu falei aqui para os irmãos? Muitos não vão vir aqui. Muitos não vão se sentar nesses bancos. E quem é que Deus vai usar? Quem é que Ele vai falar? É você. É o homem e a mulher de Deus que honrou a Ele nesse mundo. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer fazer como um instrumento nessa terra. Você está entendendo? O que Deus está fazendo nos dias de hoje? Glória a Deus. A visão não era para os dias de Isaías. A visão era para os dias da graça. E no dia da graça, muita gente não vai vir aqui e se vier, talvez não aceite a Jesus por causa de uma coisa que está no coração deles. E está sendo denunciado no texto aqui. Muita gente, às vezes, vem e não recebe Jesus por causa de algo que está no coração deles. Que foi o que Isaías declarou. Eu sou um homem de lábios impuros. Sabe o que Isaías estava declarando? Veja, ele não estava declarando os lábios dele.
Ele estava declarando o coração dele. Aleluia. Porque a boca fala do que o coração está. Era como Isaías falando: o meu coração precisa se converter ainda. Meus irmãos, tem muita gente que não recebe Jesus como Salvador. Sabe por quê? Muitos jovens, inclusive, porque eles acham que não tem mais conserto para a vida deles. Você insiste, mas eles não, porque eles veem assim: eu nunca vou conseguir ser como esses homens. Eu nunca vou conseguir ser como essas irmãs. Eu nunca vou conseguir. E eles não aceitam Jesus como Salvador. Talvez alguém assim esteja aqui hoje. Mas existe algo importantíssimo para ser falado aqui nessa noite. Veja como a visão não era do tempo da lei. Porque tem algo aqui no texto que não era da lei. O texto fala que o anjo veio com a brasa tirada do altar. Uma brasa tirada com a tenaz. E tocou os lábios de Isaías. E aquilo purificou o pecado dele. Isso não é da lei. No tempo da lei, a alma que pecar essa, era assim que procedia. No tempo da lei, pecou, era morte. Então Isaías está vendo algo que não é da lei. O pecado ser purificado sem ele ter morrido. Você está entendendo? Olha como Isaías está vendo algo da graça. No tempo da graça, é esse procedimento. E eu vou falar algo aqui para os irmãos. Nos dias da graça hoje, tem um que saiu do trono, do altar. E ele desceu à terra. E ele tocou cada irmão aqui. Você está aqui porque ele te tocou. Aleluia. E ele te tocou e purificou o teu pecado. Tirou a tua iniquidade. Trocou as suas vestes. Te colocou de pé. Te deu um propósito. Te deu uma direção. Aleluia. Encheu tua boca de palavras. Encheu teu coração da graça de Deus. Por isso você está aqui nessa noite. Porque ele saiu do trono. Veio à terra. E tocou o seu povo que recebe isso. Para a sua vida hoje. Aleluia. Glórias a Deus. O toque foi nos lábios, mas o efeito é no coração. Aleluia. Aleluia. O toque foi nos lábios, mas o efeito é no coração. Receba isso para a sua vida hoje. Ele está na casa. Aleluia, Jesus. Eu quero falar para os irmãos aqui. Preste bastante atenção no que o Senhor quer falar hoje para você. Aleluia. Quando fala ide por todo mundo e pregar o Evangelho, que é movimento, eu quero trazer essa revelação para você. Eu ouço pouca gente falar isso, mas eu quero abrir essa cortina da revelação aqui para você. Quando Deus dá a promessa sobre a vinda do seu filho, a promessa foi assim, a primeira promessa, Deus falou assim, ó: esta lhe ferirá a cabeça, está falando da semente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira promessa da vinda de Jesus. A primeira promessa da vinda de Jesus fala dos dias de hoje, de eu e você cumprir o íntimo do Senhor. Preste atenção. Jesus pisar a cabeça de Satanás. Cabeça remete à autoridade. Jesus veio e tirou a autoridade de Satanás. Foi o que o pastor falou aqui antes, não foi? Ele não tem autoridade sobre a sua casa. Não tem autoridade sobre você. Tudo que ele faz é só pela permissão de Deus. Ele não pode tocar o povo de Deus. Porque toda a autoridade dele foi tirada. Quem tirou? Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Ele não tem autoridade sobre você. Mas aí, o texto fala que tu lhe ferirás ao calcanhar. A serpente feriu os pés de Jesus. Como? Literalmente, pregando ele na cruz. Mas, metaforicamente, impediu os movimentos de Jesus. E ele se permitiu ser preso na cruz, para que a obra fosse concluída.
Mas só que tem um detalhe. Por que ele pôde fazer isso? Por que ele pôde ser preso na cruz, se permitiu fazer isso com ele mesmo, com toda a confiança para o Evangelho ir ao mundo? Porque ele, sendo preso na cruz, hoje ele levantou novos pés e novas mãos que vão levar esse Evangelho adiante. Cadê esses novos pés, essas novas mãos? Está bem aqui. É você. Os novos pés, as novas mãos do Senhor, que vai levar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Por isso ele pôde se permitir ser preso naquela cruz, porque ele ia levantar homens e mulheres de Deus. E nos dias da graça, como é que eu faço isso? É honrando Ele, é respeitando Ele, é indo de um lado para o outro, pregando o Evangelho. Aleluia, Jesus. Eu e você podemos fazer isso. Glórias a Deus. Sobre cada irmão aqui tem um chamado de Deus. Por isso, eu quero, para concluir essa mensagem, eu vou até pedir para que você fique de pé, porque eu quero nessa conclusão falar mais profundo ainda ao seu coração. Quando Isaías viu contemplou aquela visão, ele estava agora um novo homem, porque ele entendeu. É como pisar no Santo dos Santos. Porque pisar no Santo dos Santos era estar diante da presença de Deus. Então ele esteve diante da presença de Deus. Ele teve uma visão do Evangelho que ele não tinha antes. E assim aconteceu com todos nós. E agora nós temos essa visão. Mas o Senhor só pede uma coisa para você. Deus só te pede uma coisa. Se lembre daqueles que não têm Jesus. Se lembre daqueles que estão no vício do álcool, no vício do jogo, que estão longe dos caminhos do Senhor. Só lembre deles. Porque Deus te salvou, trocou as suas vestes e você está aqui hoje. Amém. Mas Ele não quer parar só em você. Ele quer ir lá dentro da sua parentela e salvar o teu primo. Ele quer ir lá no seu trabalho e salvar o seu colega de trabalho. Ele quer ir lá na sua escola, na sua faculdade e salvar aquele professor, aquele aluno que está precisando de ouvir essa palavra. E quem é que ele vai usar? Não vai ser o pregador Marcos que vai lá, não vai ser o pastor. Ele vai usar um homem ou uma mulher de Deus que está lá. Por isso, no final da visão, ele clama e fala: a quem enviarei? E quem há de ir por nós ao mundo? E eu peço a cada crente aqui nessa noite, fale com Deus agora do fundo do coração e diga: Senhor, pode me enviar lá que eu vou. Pode me colocar na brecha que eu vou. Eu falo com eles. Ele chamou você, você sabe muito bem disso. Ele tem um projeto, tem um plano na sua vida. Já te foi revelado há muito tempo atrás. E por que você não tomou ainda essa decisão? Ele está aqui nessa noite e está bradando ainda hoje: não se esqueça dos escolhidos. Não se esqueça das pessoas que precisam ouvir essa palavra. Tem irmãos visitando aqui? Eu sou só uma ferramenta. Somos só ferramentas de Deus. Não foi eu que convidei. Tem irmãos que estão aqui que foi convidado por pessoas. E por que vieram? Porque foram pessoas que convidaram, que tinham esses testemunhos que eu falei aqui. E é assim que se prega o Evangelho. Não são os grandes pregadores, não são os grandes mensageiros. São as pessoas simples que têm testemunho para dar de Deus na terra. É assim que se prega o Evangelho. Deus quer usar você aonde você colocar a planta dos seus pés. Por isso eu quero falar nesse momento para a igreja e clamar agora esse clamor de Jesus, Deus aqui no texto. Ele fala para a sua igreja: a quem enviarei? Por isso eu quero
traduzindo para as palavras do tempo da graça, quem hoje deseja, bem agora aqui, receber a Jesus como Salvador da sua vida, e bem agora diante do povo de Deus, recebê-lo, talvez você tenha vindo, não tomou ainda uma decisão. Se você hoje deseja recebê-lo como Salvador da sua vida, agora, eu te peço, deixe o seu lugar e venha até aqui à frente. Se você deseja hoje recebê-lo como Salvador, você já entendeu que Ele tem um chamado na sua vida, tem um propósito contigo, por isso eu te chamo hoje. Ele está perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós ao mundo? Tem pessoas que não vão ouvir o Evangelho da minha boca, não vão acessar meu canal no YouTube, não vão ouvir eu falar, mas vão ouvir você. Mas vai ouvir você. E junto a isso eu quero também perguntar aqui: quem deseja também renovar a sua aliança com Deus? Aleluia! Se alguém hoje aqui mesmo agora deseja fazer uma renovação de aliança, Deus sentiu Deus falar contigo, e hoje você identifica que precisa dessa renovação, precisa dessa tenagem, precisa dessa brasa viva na sua vida. Se você deseja hoje também uma renovação de aliança, ou quem sabe receber Jesus como Salvador, eu te convido para estar aqui à frente, e nós vamos orar pela sua vida. Aleluia!